módulo 3, nós vamos falar sobre o relevo, certo? O que é relevo? Vamos relembrar. Relevo é o conjunto de formas do terreno, né? Da superfície terrestre. Pode ser plano, pode ser ondulado, com elevada altitude ou com baixa altitude, lembram? E o relevo ele tem algumas formas, né? A primeira forma que nós vimos são as montanhas, lembram? O relevo ele pode ser classificado em 4 diferentes formas: montanhas, planaltos, planícies e depressões, lembram? Então vamos revisar. As montanhas são grandes elevações de terreno, né, com laterais bastante inclinadas. Olha a imagem. Acompanhe no livro de vocês. São as áreas de maior altitude na superfície da Terra. Então, quando nós temos um conjunto de montanhas, nós chamamos de cordilheira. E essa imagem aqui é uma montanha da Cordilheira dos Andes, no Chile. Então, montanhas são grandes elevações do terreno com laterais bastante inclinadas, certo? O outro tipo de relevo que nós temos são as depressões. Olha aí no livro de vocês. As depressões são áreas geralmente planas, mais baixas em relação às terras ao seu redor. Elas podem ser até mais baixas do que o nível do mar. Essa imagem aqui ó, é uma depressão do Araguaia, que fica em Mato Grosso. A outra forma de relevo são os planaltos, ó. Olha a imagem. Os planaltos são terrenos irregulares, com algumas áreas mais planas e outras formadas por morros, como vocês estão vendo na imagem. Estão em altitudes geralmente mais elevadas do que as planícies. Nessas áreas ocorre maior desgaste no terreno, que nós chamamos de erosão, certo? Esse planalto aqui fica no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Então, essa é mais uma forma de relevo. Por fim, nós temos, ó, as planícies. Olha aí no livro de vocês. As planícies são terrenos geralmente planos e situados em baixas altitudes. Nessas áreas, ocorre grande acúmulo de sedimentos. Tia, o que são sedimentos? Partículas soltas de solos e rochas. Sedimentos são aquelas partículas que ficam soltas no solo, né, e rochas. Essa imagem é uma planície litorânea que fica em Pacatuba, no Sergipe. Então, essas são as formas de relevo que vocês estão acompanhando no livro de vocês, certo? Nós vamos agora falar sobre os rios e os seus percursos. Como vocês sabem, os rios, eles são cursos naturais de água, que eles se deslocam de acordo com as características do relevo. O percurso de um rio, ele vai começar de um ponto maior, de maior altitude, e vai seguir para as áreas de menor altitude do terreno. E aí a gente percebe que nesse caminho que o rio vai fazendo, a força de suas águas vai levando os sedimentos que são depositados nas partes mais baixas e planas dos rios. O rio começa pela nascente, cá em cima, onde está a setinha rosa, é a nascente do rio. O que é a nascente? É o local onde brota a água naturalmente, né? O início do caminho de um rio. E aí depois vem a afluente, que já fica mais embaixo. O que é afluente? É o rio menor que deságua em outro rio, no caso principal. Note que aqui ó, vem um riozinho, tá vendo? E aqui vem a outra partezinha, que é a afluente, que se encontra no rio principal, tá vendo? Aí depois vem a margem, que a margem fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui e cá, porque a margem tem a margem direita e a margem esquerda. Então, a margem é a faixa de terra nas bordas do leito do rio,
que fica nesse contato entre a água e a terra seca. Então, o rio está aqui no meio, estão vendo o azulzinho, e as margens ficam, ó, lado a lado direito e lado esquerdo, certo? Aqui ficam as margens do rio. E no final fica a foz. Tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo é o foz. O foz é o local onde o rio deságua. Pode ser em outro rio, pode ser no mar. É o final do caminho que um rio faz, certo? Tia, a senhora falou que a margem é uma faixa de terra nas bordas do leito. O que é leito? Leito é o canal por onde correm as águas de um rio. Tá vendo? Todo esse caminho aqui azul é o leito do rio, certo? Bom, neste módulo nós estudamos que o relevo é o nome dado ao conjunto de formas da superfície terrestre. Ele pode ser classificado em 4 diferentes formas: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Os seres humanos analisam o relevo para que possam ocupá-lo da melhor forma. Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de acordo com as características do relevo, certo? Vamos agora para o módulo 4. No módulo 4, nós vamos revisar o conteúdo água, recurso natural do cotidiano, que fica da página 94 até 107. Vocês vão abrir na página 96, onde nós vamos falar sobre o aproveitamento econômico dos rios. Como nós vimos, nós estudamos, a maior parte de água do nosso planeta ela é salgada, ela está nos oceanos e nos mares. Então, essa água ela é imprópria para o consumo humano, né? Nós, seres humanos, não conseguimos consumir água salgada. E é a água que está em maior parte no nosso planeta. Uma pequena parte dessa água não é salgada. E por isso nós chamamos de água doce. E onde nós encontramos? Nos rios, né? Nós encontramos nos rios, nos lagos, enfim. Então, a água disponível para o consumo humano, ela existe em uma pequena quantidade na superfície da Terra, que é a água doce. E a maior parte dessa água, ela está nos oceanos, mas ela é imprópria para o consumo humano, né? Nós não conseguimos utilizar água salgada, correto? Então, se a água doce ela está em menor quantidade, nós precisamos cuidar, preservar, para que não venha faltar, não é isso? Bom, na página 97, tem um tópico que nós vamos falar sobre o uso da água dos rios em atividades econômicas. E aí a gente vai ver algumas atividades em que é preciso o uso da água. Por exemplo, no abastecimento das moradias, para tomar banho, lavar roupa, fazer comida. Então, perceba que nós utilizamos essa água nessas tarefas nossas do dia a dia. Tomar banho, lavar roupa, fazer comida. Na navegação, também utilizamos para transportar pessoas e mercadorias. Nas indústrias, para a limpeza e resfriamento das máquinas. Na geração de energia elétrica, onde os rios são represados e a força da queda d'água movimenta as turbinas, gerando assim eletricidade. E na agricultura, para irrigar plantas, principalmente em lugares onde a quantidade de chuva não é suficiente. A irrigação é a atividade responsável pelo maior consumo de água no Brasil e no mundo. Então, perceba, são muitas atividades em que se faz uso da água doce, certo? E aí, se a água já é pouca, né? Tá disponível no mundo, no planeta, em menor quantidade, e é utilizada para tantas atividades, aí é que a gente tem que preservar, né? Economizar essa água mesmo. Na página de vocês aí, 98, tem algumas formas de como a gente preservar para não faltar. E aí, nessa imagem aqui, nós notamos o quê? Uma menina escovando os dentes com a torneira fechada. Um rapaz ali, ó, limpando a calçada com a vassoura. Um outro rapaz cá embaixo, ó,
apertando a torneira porque estava com vazamento, e vazamento também desperdiça água. E uma moça aqui, ó, lavando o carro com balde. Tá vendo o balde no chão? Então, são formas que a gente tem de preservar a água, de evitar o desperdício, certo? Porque a água é nosso bem e muitas pessoas pensam que é um recurso infinito, que nunca vai acabar, mas que não é bem assim. A água, ela existe em pequena quantidade, a água doce, ela é muito pouca para o nosso consumo e ela está comprometida tanto pela poluição quanto pelo desperdício, né? Então, para a gente combater essa poluição, é preciso criar sistemas para tratar esgotos, fazer a coleta adequada do lixo, evitar jogar lixo nas ruas, nos rios, certo? E fazer a nossa parte, que é fechar a torneira quando escovar os dentes, fechar o chuveiro enquanto se ensaboa, limpar a calçada com balde, com a vassoura e não com a mangueira. Observar se está tendo vazamentos nas torneiras em casa. Enfim, são várias formas que existem para que nós possamos preservar, certo? Nós vamos falar também sobre as populações ribeirinhas. Na página 103 do livro de vocês, nós vamos falar sobre as populações ribeirinhas, certo? As populações ribeirinhas, como são conhecidos, né? São povos tradicionais que vivem na beira, nas proximidades do rio, e eles vivem principalmente da pesca, né? A atividade econômica deles é a pesca. Como eles vivem na beira dos rios, muitas vezes eles são afetados pelo sistema de cheias, ou seja, quando chove e o rio aumenta, certo? E pelas vazantes, que é quando o rio diminui, porque isso é muito comum, por isso que é muito comum eles viverem em palafitas, que são essas casas aí, ó, sustentadas por estacas de madeira, estão vendo? As casas são construídas dentro do rio, mas sobre estacas de madeira. Então, o rio, ele vai influenciar muito na vida dos ribeirinhos, e é por isso que lá eles só se locomovem de barcos, né? O meio de locomoção dos ribeirinhos, das populações ribeirinhas, é os barcos. Então, eles vivem nos rios, à beira dos rios, eles se locomovem de barcos e eles vivem, né, da pesca e também da agricultura e da criação de animais, certo? Bom, nesse capítulo, nesse módulo, nós estudamos que a maior parte da água do planeta Terra se encontra nos oceanos e no mares, é salgada e imprópria para o consumo humano, né? Apenas uma pequena parte da água existe em nosso planeta e está disponível para o consumo humano, que fica nos rios, nos lagos, né, no subsolo. A água dos rios é utilizada para gerar energia, irrigar plantas, abastecer a população, transportar pessoas e mercadorias. A população ribeirinha é aquela que vive na beira dos rios, geralmente em casas de palafitas, utiliza principalmente barcos para se locomover e tem na pesca sua principal fonte de renda. O lixo e o esgoto produzido pelos seres humanos e pelas atividades econômicas estão entre as principais causas da poluição das águas. Para preservar a água é preciso combater a poluição, o desmatamento e o desperdício, certo? Bom, vocês agora vão fazer uma atividade que está lá no portal, tem uma atividade de revisão no portal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, eu estou à disposição de vocês, certinho? Beijinho, meus amores, e até qualquer hora.